Vamos lá, pessoal. Bora começar de matéria aqui. Mais um pouquinho de discussão sobre o que rola nesse Brasilzão todo maluco, né? Depois que o Lula assumiu, tudo mudou nesse Brasil. Israel, que era amigo do Brasil, já considera o Lula persona non grata. Brasil, que antes estava nem aí para as questões lá do mundo árabe, agora é amiguinho do Irã, defensor da Palestina. O Brasil, que sempre foi um aliado histórico, mais de 200 anos de aliado com os Estados Unidos, agora está virando inimigo dos Estados Unidos. Todo dia tem alguém lá dos Estados Unidos querendo sancionar o Brasil, falando mal do Brasil ou tentando consertar o Brasil. E literalmente é isso, né? O secretário de Comércio do Donald Trump diz que precisa consertar o Brasil. Mas consertar como assim? Calma que eu tô aqui para te explicar, tá bom? Então a gente tem muita matéria para falar com você. Nós vamos falar dos Estados Unidos, novas sanções, sanções que podem alcançar outros familiares do ministro Supremo Alexandre de Moraes, enfim, não tá brincadeira para ninguém. A gente vai falar sobre toda essa loucura que está acontecendo aqui na República das Bananas. Fechado? Então, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, manda esse editorial para o maior número de pessoas o possível e vamos entender o que está rolando. Beleza? Então, vamos para cima? Vamos de matéria. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada nessa matéria do Infomoney aqui, tá? Ou melhor, CNN Money, já tô com Infomoney aí na cabeça. O secretário de Comércio do Donald Trump disse que é preciso consertar o Brasil. Temos um monte de países para consertar, disse o secretário de Comércio do Donald Trump. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, que é o Howard Lutnick, afirmou que é preciso consertar o Brasil para o país agir corretamente e parar de tomar ações que prejudiquem os americanos. Pois é, isso aqui eu deixei grafado aqui para vocês, né? Ações que prejudicam os americanos. Por que isso aí gera um certo conflito? Olha, geralmente, países que prejudicam os americanos, ou são considerados países que prejudicam os americanos, são como o Maduro, né? E a gente está vendo o que o Trump está fazendo com o Maduro aí. Além do Brasil, o secretário citou a Suíça, a Índia, como países que precisam entrar no jogo de Donald Trump para terem acesso ao mercado dos Estados Unidos. Abre aspas. Temos um monte de países para consertar, como a Suíça, Brasil e Índia. São países que precisam realmente reagir corretamente com a América, abrir os seus mercados, parar de tomar ações que prejudicam a América. É por isso que estamos em, abre aspas, impedimento com eles, disse Lutnick em entrevista ao programa News Nation, divulgado nesse sábado, dia 27. Esses países precisam entender que se você quer vender aos consumidores dos Estados Unidos, você tem que entrar no jogo do presidente dos Estados Unidos, continuou o auxiliar do Donald Trump. O Estado de Minas também divulgou aqui, né? A secretária de Trump disse que é preciso consertar o Brasil e, literalmente, né, esse assunto deu uma repercussão muito grande com as falas do Howard Lutnick, né, que disse que tem que consertar. E aí o interessante é que ele citou outros países que eles também precisam consertar, né? E disse também que as tarifas aplicadas pelo Donald Trump serão mantidas até que esses países abram os seus mercados. E com isso entendam que, se querem vender para os consumidores americanos, tem que jogar a bola com o presidente dos Estados Unidos. E aí, essa matéria aqui do Estado de Minas relembrou, inclusive, que há um superávit da balança comercial do Donald Trump, né, dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Ou seja, quer dizer, quando a gente fala em superávit, quer dizer que o Brasil compra muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram do Brasil. Mas o impacto, né, econômico é que muda a regra do jogo. Porque o Brasil, se ficar sem vender para os Estados Unidos, o problema é do empresariado brasileiro. Somos nós que vamos ver taxa de desemprego, aumento do preço dos produtos, somos nós que vamos pagar, né, duras penas com isso. Tá? Nós que vamos pagar duras penas com essas sanções
do Donald Trump. Então, assim, a gente vê que o Donald Trump está usando um quesinho político, a questão do Lula, mas ele está sinalizando agora ir para o lado mais comercial. Ou seja, se o Lula ceder, se o Lula se entregar para o Trump, rolou uma química, né? E aí é que o negócio fica tenso para quem está brigando pelas liberdades, né, aqui no Brasil. Mas ainda falando sobre o Donald Trump, dá uma olhada nessa matéria aqui comigo. O Trump decide de última hora participar de uma reunião com centenas de generais e almirantes em Quantico. Pessoal, essa reunião chamou muito a atenção. De última hora, o governo norte-americano, o governo dos Estados Unidos, resolveu fazer uma UE. Chamou, né, milhares, centenas de generais, de comandantes, chamou todo mundo para uma reunião às pressas de urgência. O que será que está acontecendo? Inclusive, o próprio Donald Trump, de última hora, resolveu aparecer também. Essa publicação aqui é do Danúzio, tá, pessoal? O presidente Donald Trump anunciou nesse final de semana que participará da reunião com centenas de generais e almirantes americanos, convocados na semana passada pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth. Tá? O Pete Hegseth, que agora já não é mais considerado o secretário de Defesa, tá? O nome do ministério agora é Ministério de Guerra, então ele não é o secretário de Defesa. Pete Hegseth se tornou, né, o Pete Hegseth se tornou o secretário da Guerra agora, marcado pela terça-feira em Quantico, Virgínia, sede da principal base do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. A convocação, que pegou muitos de surpresa, visa discutir o, abre aspas, ethos guerreiro, padrões de liderança, requisitos de aparência e condicionamento físico, além de possíveis reformas no alto comando militar, segundo fontes do Pentágono e relatos de veículos como a Reuters e o Washington Post. A decisão de Trump, que planeja discursar sobre como estamos indo militarmente, adiciona peso ao evento, gerando discussões sobre prioridade da segurança nacional em um contexto de reestruturação na defesa. O que vem acontecendo aqui que está chamando muito a atenção, tá, pessoal? Tem aqui também, o The São Paulo News publicou também, Trump fará reunião de emergência com generais e almirantes dos Estados Unidos convocado pelo Pentágono. É o seguinte, o Trump está usando muito a força militar, né, a força federal, lá nos Estados Unidos. O Trump, se eu não me engano, já determinou umas 3 ou 4 intervenções militares, e agora a última intervenção militar agora é em Iowa, se eu não me engano. Então o Donald Trump está fazendo muitas intervenções lá federais, e aí ele está buscando ali, né, como que eu posso dizer, uma fidelidade dos generais que ele nomeou, inclusive para o seu conselho, né, militar ali, que dá orientações ao Donald Trump sobre como agir, né? Então, parece que o Donald Trump não quer cometer mesmos riscos de que o Bolsonaro cometeu aqui no Brasil, né? Deixar militares virarem as costas para ele e serem os responsáveis de mandar o Bolsonaro para a cadeia, né? Vamos lembrar que no voto do Alexandre de Moraes, o próprio Alexandre de Moraes agradeceu os militares por terem entregado a cabeça do Bolsonaro numa bandeja para ele, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participará de uma reunião convocada às pressas com os principais líderes militares dos Estados Unidos na terça-feira, segundo informou uma autoridade da Casa Branca, a agência Associated Press. Centenas de generais e almirantes norte-americanos, comandantes sêniores de uma estrela ou superior e seus principais conselheiros foram convocados pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, de diversas partes do mundo para a base do Corpo de Fuzileiros Navais em Quantico, no estado da Virgínia. Então, o Donald Trump, né, vai fazer essa reunião. Espera-se que dali o Donald Trump acabe fazendo uma mudança significativa, vai mandar um monte de general embora, vai mandar um monte de gente embora, né, ali do alto escalão dos militares para colocar só gente fechado com ele, gente de confiança, né? Mas o assunto sobre o Donald Trump não acabou, não. No próximo tópico, nós vamos falar de um assunto também que está gerando um rebuliço gigantesco, mas gigantesco mesmo, aí, né, no cenário político americano, não nacional, americano.
Trump visitando Bolsonaro no Brasil. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos lá, pessoal. A gente precisa discutir isso aqui, a gente precisa debater isso aqui de uma maneira mais acirrada. Agora, depois do UOL publicar, depois a Raquel Landim, né, da Folha de São Paulo, ter levantado a questão, agora é o Paulo Matias que fez a publicação falando da possível vinda do Donald Trump aqui para a República das Bananas para visitar o próprio Jair Bolsonaro. Seria um sinal, um presente do Eduardo Bolsonaro, né, a visita do Donald Trump aqui para o Bolsonaro. Donald Trump avalia a vinda ao Brasil para encontro com Bolsonaro, segundo interlocutores. Será que isso é possível? Né? Publicação feita 1 hora atrás. Relatos de aliados indicam que Donald Trump estaria considerando a sua primeira viagem à América do Sul, e literalmente até agora, né? Tem quase 1 ano aí da gestão do Donald Trump, né? Menos, né? Da gestão do Donald Trump, e ele não fez nenhuma viagem para a América do Sul. E a sua primeira, né, seria aqui para o Brasil. Estranho, porque todo mundo imaginava que a primeira viagem do próprio Donald Trump seria para a Argentina, né? Devido ao alinhamento que ele está com o Milei, mas não. Seria ao Brasil para se encontrar, adivinha, com o Lula? Não, com o próprio Jair Bolsonaro, né? E esse assunto está ganhando cada vez mais repercussão na mídia, né? Não é nem nas redes sociais, é na mídia. A informação divulgada pela Folha de São Paulo, veja que foi a Folha que divulgou, foi mencionada pelo Eduardo Bolsonaro e apoiada por Paulo Figueiredo, que mantém contato com lideranças próximas ao ex-presidente dos Estados Unidos. O Fábio Van Garden, que além de ex-secretário de comunicação do Bolsonaro, também, né, era advogado do próprio Bolsonaro e como ex-secretário de comunicação. Ele sugeriu publicamente a visita, destacando o caráter simbólico e político do encontro, considerando a condição de saúde de Bolsonaro desde o atentado de 2018. Até o momento, trata-se apenas de uma ideia pessoal, tá, pessoal? Então não tem marca, data, não tem confirmação do Donald Trump, mas é uma ideia que já está sendo cogitada pelo Donald Trump. Não foi confirmada, mas é cogitada pelo Donald Trump. Paralelamente, Lula teve um encontro com o Trump na Assembleia Geral da ONU, encontro de 30 segundos, né, como o próprio Donald Trump disse, em Nova York. Ocasião que o presidente norte-americano comentou sentir uma química excelente com o brasileiro. A aproximação refletiu na política comercial. O governo suspendeu a análise de retaliações contra os Estados Unidos, coitado, né? Que estava prevista para 23 de setembro na Câmara de Comércio Exterior, né? O Conexão Política também tratou da matéria, também repercutiu o tema aqui. Trump avalia a primeira visita à América do Sul para se encontrar com Bolsonaro em Brasília, é o que dizem os interlocutores. Donald Trump, né, estaria avaliando realizar sua primeira viagem à América do Sul com destino ao Brasil, para se encontrar pessoalmente com Jair Bolsonaro. E aí, o que eu disse para vocês sobre isso aqui, né? O que me chama a atenção? Para ele se encontrar com o Bolsonaro, para ele estar com o Bolsonaro, o interessante é que ele precisa da bênção do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, né? Então ele tem que fazer um pedido de autorização do Alexandre de Moraes para que ele possa visitar o Bolsonaro na sua prisão domiciliar, o que é óbvio, né? O Alexandre de Moraes negaria. Questionado pelo jornal, Paulo Figueiredo não comentou, mas o Fábio Van Garden, ex-secretário de comunicação e aliado de Eduardo Bolsonaro, publicou uma sugestão pública. Nada vence o próprio testemunho. Que tal uma visita do Donald Trump ao presidente Jair Bolsonaro na sua casa para que ambos evidenciem uma química perfeita? Fazendo aqui alusão, né, rolou uma química com o Lula, né, atualizando a prosa. Obviamente, a corte e os advogados do presidente seriam consultados com antecedência. Fica a dica aí do Fábio Van Garden, né? Então, até agora, o que se tem sobre essa visita do Donald Trump aqui à República das Bananas, por hora, é mera especulação. Agora, um ponto fica interessante. O José Medeiros fez uma publicação, né, de uma participação dele na revista Exato,
onde ele citou especificamente essa questão do Donald Trump. E o José Medeiros disse o seguinte, para Trump, a perseguição ao Bolsonaro atende interesses da China. Então, pode ser sim que se torne real a vinda do Trump aqui para visitar o Bolsonaro, justamente para dar uma cutucada na China aí também. Acompanha aqui comigo. No entender dos Estados Unidos, existe um consórcio e eles não veem diferença entre Lula, STF, Maduro, China. Eles sentem que tudo isso é uma questão maior que impacta nos interesses geopolíticos norte-americanos. E que aqui toda essa escalada antidemocrática e buscando a hegemonia desse grupo que está aí no poder, que é pró-China, eles sentem que é uma afronta e um chega para lá nos Estados Unidos em prol do domínio chinês total, não só no Brasil, mas em toda a América. Contra o regime do Maduro, eles consideram o Lula aqui na mesma linha e estão defendendo os interesses deles a todo custo. Aonde que entra a equação, a variável Bolsonaro nisso? É que eles entendem que o Bolsonaro, em podendo concorrer e numa hipótese de ganhar a eleição, seria um aliado dos Estados Unidos. Qual a bronca deles? Olha, estão tirando qualquer possibilidade de termos um aliado dos Estados Unidos na presidência do Brasil. E estão tirando isso de forma justa? Não. Eles estão vendo o chamado lawfare para poder alijar um dos candidatos e, somado isso com as afrontas que fizeram aos interesses norte-americanos, obviamente eles estão agindo. Pois é, pessoal, tem muito assunto envolvendo isso, né? Enquanto de um lado há o interesse da China em querer o Lula vitorioso, continuar tendo os interesses ali com o BRICS, com a China, do outro lado, o interesse do próprio Donald Trump em ter ou o próprio Bolsonaro ou uma figura alinhada com o Bolsonaro, como o próprio filho, né? O Eduardo Bolsonaro na presidência, ou talvez até o próprio Tarcísio, né? Se for o assunto aqui do Trump, o próprio Tarcísio. Uma coisa que é perceptível que o Trump quer é o Lula bem longe da presidência do Brasil. Vamos lá, pessoal. É o seguinte. Hoje sai Luiz Roberto Barroso. Depois de declarações polêmicas, né? Saiu já deixando declarações polêmicas, que se arrependeu do voto do Lula, né? Que ele votou com dor no coração. Que se arrependeu não, que votou com dor no coração. Mas entra o Edson Fachin. E aí teve uma coisa que me chamou muito, mas muita atenção. Uma publicação sobre a forma que o Fachin deveria conduzir a presidência, né? A matéria da Folha de São Paulo. Essa aqui é a matéria do Metrópolis, tratando, né? Ministro Edson Fachin assume a presidência do STF nesta segunda-feira. Acompanhe aqui. O ministro Edson Fachin assume a presidência do Supremo Tribunal Federal, sucedendo Luiz Roberto Barroso. Fachin foi indicado ao STF pela ex-presidente Dilma Rousseff e tomou posse em 2015. Natural de Rondinha, no Rio Grande do Sul, Luiz Edson Fachin nasceu em 1958, é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, fez pós-doutorado no Canadá e é professor titular de Direito Civil na Universidade Federal do Paraná. O magistrado, que vinha sendo vice da corte e já presidiu o TSE em 2022, ganhou notoriedade ao assumir, em 2017, a relatoria da Operação Lava Jato, depois da morte de Teori Zavascki. Fachin tem um histórico de decisões consideradas favoráveis à operação. Um dos mais recentes desdobramentos, a corte condenou o ex-presidente Fernando Collor a 8 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Outra questão emblemática debatida recentemente pela corte foi a DPF das favelas, relatada por Fachin. Como decisão, o plenário homologou o plano de redução da letalidade policial no Rio de Janeiro. Fachin também é conhecido por relatar pautas emblemáticas de grupos minoritários. Ele é o relator do recurso que discute se há um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O marco temporal prevê que só poderiam ser consideradas terras indígenas regiões ocupadas por esses grupos
na data de promulgação da Constituição de 1988. Em setembro de 2023, por 9 votos a 2, o plenário julgou inconstitucional essa tese. Fachin foi um dos ministros a votar contra a adoção dessa regra. Em 2020, relatou o caso que derrubou a proibição de doação de sangue por homens homossexuais. Já em 2021, a Corte reconheceu que injúria racial é uma forma de racismo em um dos habeas corpus de relatoria de Fachin. Fachin também é relator do recurso que discute o fenômeno da uberização do trabalho. O recurso contesta o reconhecimento de vínculo empregatício de motoristas de aplicativo com a plataforma. Em dezembro de 2024, Fachin promoveu uma audiência pública sobre o assunto. A definição do STF terá grande impacto no judiciário brasileiro. A posse do ministro Edson Fachin acontece nesta segunda-feira, 29 de setembro, no STF. Vamos lá, né, pessoal? O que a gente precisa saber sobre o Fachin? E é progressista, isso aí não tem um que salva ali dentro do STF. Eu vou te falar que eu não acredito que salva nem os que o Bolsonaro indicou. Tá? Não vou ser mentiroso com vocês, não, que eu acho que nem os que o Bolsonaro indicou, para mim, Cássio Nunes está longe de ser uma figura conservadora, né? Até o André Mendonça eu ainda tenho uma certa dúvida, mas o André Mendonça é o que salva ali. Tá? O André Mendonça é o que salva ali um pouquinho. Mas olha só, que a Folha chegou ao cúmulo de publicar aqui. Sob Fachin, o Supremo Tribunal Federal precisa buscar a autocontenção. Concluído o julgamento que condenou o Bolsonaro, a Corte deve abandonar o ativismo, heterodoxias e excessos. Folha assume aqui o ativismo judicial, a perseguição ao Bolsonaro e fala, tá tudo bem, tá lindo, tá maravilhoso. Agora que já condenaram o Bolsonaro, voltam ao normal e para de perseguir agora com a entrada do Fachin. Além de tomar para si as tarefas que caberiam à PGR, o STF invadiu a seara do Legislativo, como quando alterou o Marco Civil da Internet. É a Folha de São Paulo dizendo que o STF é um STF ativista, é um STF que atua invadindo as competências do Legislativo, perseguindo o Bolsonaro, mas que agora tudo vai ficar bonitinho. Contra o Brasil, mas não há motivos para manter medidas que deveriam ser excepcionais. Ou seja, a Folha de São Paulo dizendo assim, olha, tá tudo bem, o STF promoveu perseguições, tá tudo bem, o STF, né, foi atrás das pessoas, o STF perseguiu o Bolsonaro, mas tá tudo bem. Agora, só agora, está na hora do negócio voltar a funcionar normalmente. Está na hora do Brasil voltar ao normal. Né? Pois é. Uma coisa é certa. Minha opinião sobre o Fachin. Ele tem mais postura, muito mais postura de juiz do que Dino, Moraes, Gilmar Mendes e Barroso juntos. Ele é um cara cometido, não é muito de ficar dando aí entrevistazinha por aí, fica na dele. Então, pode ser que o ativismo dê uma diminuidinha, mas parar, meu consagrado, parar não vai, mas não vai mesmo, pode ter certeza disso. Vamos lá, pessoal. Falando agora sobre Alexandre de Moraes, matéria do Poder 360. Você deve ter visto falar do The Fake Judge Documentary, né? Ou seja, meu inglês é péssimo, né? O documentário O Juiz Falso, né? O Falso Juiz. Filme crítico contra Moraes, tem estreia agora marcada para novembro. Matéria do Poder 360. O influenciador e jornalista português Sérgio Tavares, vocês devem conhecer o Sérgio Tavares, né? Foi alvo, inclusive, do próprio Supremo Tribunal Federal, divulgou que o filme The Fake Judge, The Story of a Nation in the Hands of a Psychopath, né? Ou seja, o juiz falso, a história de uma nação nas mãos de um psicopata. Tem a tradução aqui. Em tradução livre para o português,
vai estrear no Brasil em 1º de novembro. A produção, segundo a Media Truth Studios, né? É a do Trump, não é? Acho que é. Busca expor a ditadura imposta no Brasil pelo ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Conforme a descrição do trailer publicado no YouTube, a Media Truth, é uma palavrinha difícil, Media Truth Studios, diz que a produção terá depoimentos do presidente Jair Bolsonaro, do senador Eduardo Girão e dos deputados federais Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Marcel Van Hatten e Bia Kicis, né? E aí se tem aqui o depoimento do ex-presidente Bolsonaro, adivinha o que vai acontecer? Duvido que o Alexandre de Moraes vai mandar tirar de circulação. Eu não tenho dúvidas que ele vai mandar tirar isso aqui de circulação. Alguém duvida? Fala eu aí, porque eu acho que ele vai tirar de circulação, sim. Agora, saiu uma outra matéria também. Blog do Romário Venceslau. Novas sanções dos Estados Unidos podem atingir os filhos do Alexandre de Moraes, né? Nós estamos falando da Truth Social lá, que acabou financiando, né, o projeto do Sérgio Tavares. Fontes ouvidas pelo blog indicam que os Estados Unidos avaliam uma nova rodada de sanções que pode ir além do ministro Alexandre de Moraes, já punido pela Lei Magnitsky, e alcançar também seus filhos, que é o Gabriel Barsi de Moraes e a Juliana Barsi de Moraes e Alexandre Barsi de Moraes. Mas por quê, pessoal? A esposa do Alexandre de Moraes já foi sancionada, tá? A esposa do Alexandre de Moraes já foi alvo, né? Viviane Barsi de Moraes já foi alvo da Lei Magnitsky. Agora, né, a expectativa que se tem, eu acho que foi até o próprio Paulo Figueiredo que falou isso, é que os filhos do Alexandre de Moraes podem ser os próximos, até por serem, né, sócios da Lex, né, Instituto Lex, que é até uma ironia, né? Lembro o Lex Luthor, né? Instituto Lex, o do Alexandre de Moraes, são sócios, né? Que compraram imóveis milionários. O Metrópolis anunciou, eles fizeram uma compra aí de um apartamento no valor de 12 milhões de reais, né? Para vocês terem noção do impacto financeiro, né? Que tem o poder econômico, né? Do ministro Alexandre de Moraes. Mas ainda falando sobre o Alexandre de Moraes, né, tem mais uma matéria aqui para vocês, ó, matéria do Easy Fatos. Alexandre de Moraes nega pedido de Malafaia para acessar íntegra do inquérito. E tem muitos advogados questionando aqui, falando que isso aqui é totalmente ilegal por parte do ministro Alexandre de Moraes, né? Brasília, dia 26 de setembro, matéria de sábado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, indeferiu na última sexta-feira o pedido de defesa do pastor Silas Malafaia para acessar a íntegra do inquérito. Vamos lembrar que se tem uma coisa que gera muita discussão, é a falta de acesso às provas dos inquéritos, dos processos. A acusação que a defesa faz contra o ministro Alexandre de Moraes é que a defesa não teve acesso às provas no próprio processo do Bolsonaro, né? Pra vocês terem noção. O requerimento protocolado em 24 de setembro visava permitir que Malafaia, investigado como orientador e auxiliar das ações de Jair e Eduardo Bolsonaro, acompanhe as apurações contra si. O Procurador-Geral da República acusa o líder evangélico de atuar para interferir no julgamento da ação penal 2668, que é a ação do GORP, né, do GORP Tabajara. Moraes argumentou que o acesso irrestrito poderia comprometer a investigação, citando fortes indícios de participação dolosa de Malafaia em crimes como coação no curso do processo, né, que está previsto aqui no artigo 344, obstrução, organização criminosa, né, olha só, organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Né, querendo dar aí, né, fácil, 17 anos para o Malafaia. O inquérito é desdobramento de apuração sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra o STF. Entre nós, eu não sou fã do Malafaia. Vocês sabem disso, eu não sou hipócrita, nunca menti. Mas, entretanto, todavia, contudo, é um abuso que eles estão fazendo aqui em relação ao Malafaia. Né? Para mim, na minha visão,
que eles estão fazendo aqui em relação ao Malafaia foge totalmente, né, do limite do razoável, foge por completo do limite do razoável. Malafaia foi alvo de busca e apreensão em agosto, quando teve o passaporte retido e proibição de contato com Bolsonaro ainda em agosto, né, por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Pois é, meu irmão. Rapadura é doce, mas não é mole não, né? Brincadeira não, né? Aí vem mais uma dessa aí, né? Aí é pra acabar, né? Pra acabar mesmo. E aí, pra encerrar, vamos falar sobre isso aqui também, né? Olha só. Urgente, maldade absurda. Blog da Marina de Moraes, republicado aqui pelo Sóstenes Cavalcante, tá, pessoal? A mãe de Daniel Soares, preso do 8 de janeiro, morreu sem que ele pudesse passar os últimos momentos ao lado da mãe em estado terminal. Alexandre de Moraes havia negado o pedido humanitário para vê-la em vida e só autorizou ida ao velório e sepultamento. O Sóstenes Cavalcante publicou aqui: a mãe do Daniel Soares, preso do 8 de janeiro, falece sem que ele pudesse passar os últimos momentos ao lado da mãe em estado terminal. E aí, o Tiago Asmar, né, o pilhado aqui, comentou: é inaceitável, maldade vinda da justiça. É bizarro. Demais. É o que escreveu aqui o pilhado aqui, neste caso aqui. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Espero que o áudio esteja condizente, esteja bom para vocês, tá bom? E lembrando aqui, ó, você clica aqui, ou manda uma mensagem para cá, ou clica aqui, se você entendeu a importância de ter um plano B. Você viu o que fizeram com os presos do 8 de janeiro. Você viu o que fizeram com a pessoa que, sabe, simplesmente não concorda com os arbítrios que acontecem aqui no Brasil. Imagina, se você, por causa de uma publicação, os caras querem arrancar tudo de vocês. As penas são gigantescas. Veja, o Léo Dias fez uma piada e teve uma multa de R$1.400.000. Veja, o Marcos Duval fez publicações nas redes sociais, teve uma multa aplicada de R$50 milhões. E aí você vai deixar todo o seu dinheiro aqui no Brasil? Você vai deixar toda a sua, sabe, tudo que você construiu na jurisdição do Brasil? Sério isso? Você sabe que talvez lá atrás você já fez alguma publicação aí? Então, meu amigo, clica aqui, procura a gente, tenha uma residência legal no Uruguai. É rápida, é barata. Você vai ter em uma outra jurisdição. Se tiver que fazer alguma apreensão, seu dinheiro está lá, tem que mandar do juiz aqui para o juiz de lá obedece à lei. Lá é o país com a maior segurança jurídica da América Latina. Então, clica aqui e entre em contato conosco, agende uma consulta aí, tá? E aí, uma das nossas consultoras especialistas estarão prontas para lhe atender, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.